Oi, já aprendeu tudo? Já viu quais são as posições? Já percebeu como é que é o reiki? Já fez o reiki em você? Já está preparado para atender alguém? Então vamos começar. Eu vou atender aqui um anjinho, porque nós estamos em pandemia, então fica em casa, e aí eu não tinha uma pessoa para colocar como modelo. Mas assim que isso tudo terminar, eu vou gravar uma outra aula com uma pessoa na maca só para poder ficar mais fácil. Mas aqui já vou conseguir passar para vocês o que é importante. Como eu me conecto com o reiki? Intenção. Nós já estamos sintonizados. Você já sintonizado. Vou fazer o reiki, vou enviar o reiki, vou atender. Intenção, pronto, o reiki já está fluindo. Fiz isso, pronto, já está saindo aqui reiki das minhas mãos. E aí eu vou pedir que a pessoa deite na maca, de preferência. Pode fazer sentar, pode fazer até em pé. Porém, a pessoa deitada, ela vai relaxar e você vai ficar numa posição melhor. A maca é o ideal por conta da altura. Não tem como, vou fazer alguém em casa? Faz na cama. Na cama só é ruim que a gente acaba ficando um pouquinho assim. Mas o que for possível, né? E aí, se conectou, faz a sua forma de conexão. Ah, você tem uma religião, então você vai fazer uma oração pela sua religião? Tudo bem. Olha, você não tem religião nenhuma? Tudo bem. O importante é que você se sinta conectada com você, com o divino, com o todo, ainda que não chame de divino, mas com o todo, com o universo, e principalmente que você perceba e sinta que você e o reiki agora são um. Você é um canal do reiki. E aí a pessoa está deitada, você vem com as duas mãos, vai passando da direção da cabeça para os pés, tá? Você vai passar a mão por cima uma vez, vai até depois dos pés e direciona para o chão, para a terra, tá? A energia, sua mão, seja o que for. Faz uma segunda vez isso e faz uma terceira vez isso. Por que nós fazemos isso? Porque quando eu passo as minhas mãos em cima, primeiro, eu estou sensibilizando aquele campo para a minha presença. Eu estou limpando e liberando, sabe? É uma forma da gente se aproximar, né? De fazer essa conexão com o campo do outro. E ali você pode já, né? Licença, peço permissão para acessar o campo, ou se você acha que não precisa disso, tudo bem. Eu normalmente, quando eu faço a minha conexão, faço de acordo com a minha forma. Eu, no começo, fazia uma oração mesmo, porque eu sentia assim, que se eu não fizesse aquela oração, é como se o reiki não fosse fluir. Claro que isso era uma crença minha. Hoje eu sei isso mais do que nunca. E na época também eu sabia, mas era importante para mim aquela conexão, porque era o meu centramento. E isso sim é importante. Você está centrada, você está ali, assim, disponível para ser a contribuição que a pessoa precisa. Eu, num atendimento, eu não vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer ou o que eu acho que é certo. Eu me coloco totalmente disponível para ser a contribuição. Porque muitas vezes pode ser que pela técnica eu entenda que eu tenho que ficar de 3 a 5 minutos em cada posição, tenho que fazer todas as posições e tudo mais. Quando eu me coloco como contribuição, eu posso perceber que em um determinado lugar, se eu passar de 1 minuto, já não está mais legal. E que em outro, deu 5 minutos e continua ali, porque precisa. Tem lugar que parece que agarra a nossa mão e fica ali, sabe? Então, me coloco como uma contribuição, dentro da possibilidade, do tempo disponível, óbvio, para fazer o que for melhor para aquela pessoa naquele momento. Aí, passou a mão aqui, você vai começar. Normalmente, via de regra, nós começamos pela cabeça. Às vezes você pode ir para a cabeceira, né, da maca, vamos supor que a pessoa está deitadinha aqui, na cabeceira da maca, e você começa as posições da cabeça. Depois você levanta e vem vindo para o corpo. Porém, como eu falei antes, eu me coloco como contribuição. Já teve casos, e não foi um só, de quando eu paro para iniciar o reiki, é assim, certeza que tem que começar do pé. E aí eu comecei do pé com aquela pessoa. Por que disso? Bom, porque ela precisava de uma energia fluindo de baixo para cima, porque talvez os bloqueios que estavam nos chakras mais baixos, ou até mesmo nos subchakras, joelho, pé,
não permitiam que o reiki fluísse de cima para baixo, então tinha que ser de baixo para cima. Eu não entro muito em questionamento. Ainda mais quando é uma alteração assim, a via de regra eu começo pela cabeça, mas sentir pelos pés? Senti. Já também aconteceu, menos vezes, mas já, me lembrei agora, de eu sentir, perceber, na verdade, não é nem eu sentir, você percebe, é como se fosse um saber. Naquela hora você sabe. Se você não entrar na dúvida, é fácil. O problema é que a gente às vezes fica se questionando. Ah, será que eu estou pensando certo? Será que eu sei? Será que eu não sei? É isso que a gente, sabe, se centra e vai, confia, você sabe. Pode confiar, você sabe. Já veio de eu começar pelo cardíaco, sabe? Me colocar ali e pronto. Cardíaco, as duas mãos no cardíaco. Direto, 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 sabe? E a gente percebe na hora que põe a mão que é aquilo mesmo. E depois eu fui abrindo e fazendo aquele combinado. Foi uma forma que veio no momento. Era o que era mais importante para aquela pessoa, talvez expandir a partir do cardíaco. Então não é uma técnica que a gente vai ensinar, olha, se a pessoa chegar com a questão tal, você começa num ponto. Não tem isso. Via de regra, você vai de cima para baixo. Mas mais importante, me coloco como a contribuição que essa pessoa requer nesse atendimento. Ponto. O ego fica lá fora, né? Porque nós temos ego, faz parte de quem nós somos, é claro. Mas no momento que eu me coloco como uma contribuição, eu preciso estar a serviço de algo maior, alinhada com algo maior, seja o nome que você der para isso, que seja o reiki, que seja a energia, que seja o divino. Mas quando a gente se coloca assim, você vê que flui de um jeito e vem coisas maravilhosas, porque às vezes você está ali fechado, você mesmo vê luzes, sente, percebe. Tem gente que sente cheiro de perfume, arrepios, sensações, cada um percebe de um jeito. Sabe o que é muito importante? É você ter certeza de uma coisa. Todos nós temos percepção. A percepção do campo ela é natural. A percepção é um dom de todos. Todos nós temos uma percepção. A forma como cada um percebe é que é diferente. Então, às vezes, você pode conhecer alguém que tem visões, né? Visões como, sei lá, eu vejo como se fosse, em alguns casos, como se fosse que nem sonho. Eu fecho o olho e vejo aquela cena, ou vejo aquela imagem. Então, a minha percepção, ou seja, o meu campo energético, identificou algo no campo energético do outro. Lembra que eu falei? O campo energético, de fato, é um campo de informações. E me trouxe, né? Ele interpretou e trouxe para mim em forma de imagem. Ele pode identificar e trazer para mim, para que eu entenda, em forma de um cheiro, em forma de uma sensação, em forma de um som. Né? Normalmente vai usar os nossos 5 sentidos ou vai usar uma sensação no corpo, como já senti de um atendimento que eu fiz, comecei a ter raiva. Mas eu sentia tanta raiva que eu comecei a achar que eu estava com raiva da cliente. Aí eu parei e falei, não, essa raiva foi quando eu acessei o campo. Está sendo trabalhada a raiva dela. E se eu me identifiquei tanto, eu vou me colocar aqui como toda a contribuição que se requer para a liberação dessa raiva, para a harmonização, para o esclarecimento, porque a gente não sabe por que a raiva está ali. Eu não posso falar, a raiva vai embora. Às vezes ela está ali para que eu compreenda que é uma força, a raiva é uma força, que eu vou transmutar para usá-la numa ação. A raiva é uma força de ação. O problema é para onde que você direciona essa ação, né? Se eu na raiva direcionar para bater em alguém, aí eu vou estar baixando mais e mais o meu padrão vibratório. Mas se eu usar aquela raiva para dizer chega, basta, não, então ela é importante. É a gente ir mudando a nossa concepção, o nosso ponto fixo sobre muitas coisas. E aí, naquele dia, eu trabalhei a raiva. Realmente, a pessoa estava com várias questões, inclusive de fígado, que tem a ver com a irritação, com a raiva. E conforme eu fui enviando o reiki, fui trabalhando no chakra, fui harmonizando, eu fui percebendo em mim assim, como se fosse, sabe, vindo um amor. Ali eu entendi que o que tinha para ser trabalhado em relação à raiva foi. E depois relatei para ela e fazia todo sentido com o que ela estava vivendo, experimentando, mas ela não tinha nem trazido, porque ela chegou e falou, eu quero fazer reiki, não sei nem o que é, mas eu quero me harmonizar, ponto. Nem todo mundo chega e te conta uma história. E não precisa, porque a gente percebe, na hora que a gente está fazendo ali, e o reiki é inteligente,
em algum momento você, putz, eu esqueci um lugar, ou a pessoa depois fala que estava com dor na coxa e eu não fiz isso, pulei. O reiki ele vai para onde ele tem que ir. Pode fazer o reiki aqui, mas se meu corpo está precisando de reiki aqui no quadril, o reiki ele vai ser distribuído. É claro que quando a gente tem intenção, intenciona no lugar, é uma potência, é importante, a gente está dando atenção àquele lugar. Mas o reiki em si, ele vai. Você pode enviar reiki para a pessoa, estou eu aqui aí, enviando reiki, segundo nível, a gente vai aprender o símbolo de enviar à distância e vai, mas vai mesmo, pode ter certeza, tá? E aí é isso. Fez tudo, quando finalizar, como eu expliquei, você faz a sua desconexão, eu faço essa desconexão, para mim é muito importante, porque eu ali sinto que liberou. E outra coisa que faz com que a gente também se desconecte do campo do outro é o sentimento de gratidão. Então eu faço a desconexão, internamente eu digo, muito obrigada por me permitir ser essa contribuição hoje com o Reiki. E faço isso com todas as minhas técnicas. Reiki, constelação, que a gente entra muito no campo do outro, a mesa radiônica, Theta Healing, tudo são terapias que a gente, para fazer, precisa acessar o campo. De fato, eu acho que qualquer atendimento, a gente entra numa troca aí em algum nível, mas essas, elas requerem que eu acesse o campo para poder fazer. Então, eu faço essa gratidão, desconecto essa gratidão, porque a gratidão eu me coloco no meu lugar de terapeuta que contribui com o outro. Ponto, desconectei. Se eu não estiver no meu lugar de terapeuta, no meu lugar de reikiana, de teta healer, ou seja do que for, e começar a entrar num lugar de eu preciso ajudar, eu preciso, tipo assim, resolver aquela questão, aí você entra no emaranhamento do campo com o outro, e o que acontece com muitos terapeutas, que já aconteceu comigo, óbvio que eu estou falando aqui, porque eu aprendi, né? Aprendi na marra. A gente no final de um dia, não querer, no dia seguinte não querer nem atender, de tanto esgotamento. Mas por quê? Porque entrou no campo e não desconectou, entrou no outro e não desconectou. Como é que a gente fica? Não dorme bem, o sonho, o sonho não, né? O sono, ele não te traz assim os benefícios que um sono deve trazer, de ser reparador. No dia seguinte você está esgotado, porque está lá interagindo com vários campos que você não desconectou. Para mim, todo esse conhecimento, por isso que eu acho interessante, importante, fundamental um curso, seja de Reiki ou seja de qual for o tipo de terapia energética, trazer também esses conhecimentos, para que a gente não precise aprender na marra, como eu falei que eu aprendi, e a gente tenha a opção e a possibilidade de contribuir com mais pessoas, de realmente fazer um trabalho que seja bom para o outro, mas que também seja bom para a gente. Por quê? Qual o princípio aqui do Reiki? Mikao Usui, ele fazia, era Qigong, se eu não me engano, né? Aquela técnica lá inicial dele, que ele fazia ótimo, atendia, as pessoas ficavam ótimas, depois eles ficavam como? Totalmente desvitalizados. E aí ele teve o impulso inicial dele, segundo se conta, em relação ao Reiki, foi justamente deve existir algo em que eu possa contribuir com o outro, mas eu também fique bem. E daí teve todo o processo dele e ele canalizou o Reiki. E a gente também, vindo com esse conhecimento, pode fazer o mesmo. Ou seja, ser a contribuição para o outro e ficando bem, cada vez mais. Por quê? Quanto melhor eu fico, mais eu posso contribuir. Mais eu posso ancorar essa energia, essa frequência no planeta e no coração de cada um. E uma coisa que eu sempre digo, o Reiki é isso, é uma transformação de coração a coração. Dúvidas? Entre em contato comigo que eu vou responder. E eu vou fazer assim, toda dúvida que chegar para mim, eu vou incluir ou na apostila ou no anexo. E depois que eu juntar algumas, eu gravo o vídeo para se tornar mais uma aula do curso. Aí você que está no curso vai receber um e-mail de atualização só com aquilo que eu estiver incluindo, tá bom?